família de um homem, né? E de uma mulher também. Seu cônjuge, seus filhos, seus amigos mais íntimos, seus pais. Eles podem dizer, né? Eles podem dizer de fato o que está acontecendo ali na vida daquela pessoa. Quando eu tive a minha primeira e mais impactante experiência com o Senhor, lá no início da minha fé, que assim que eu houve aquela mudança assim da água pro vinho de fato, sabe? Porque a gente tem essa mudança da água pro vinho também, né? Tem. É progressivo, mas lá no início tem aquela... O que é conversão? É você tá indo numa direção e você converte, né? Você vira pro outro lado. Então tem essa fase também de virada radical, que é a conversão. Então quando eu tive essa conversão, eu passei de alguém muito nervoso, muito briguento, muito explosivo, muito raivoso, muito tímido, muito gago, para uma pessoa tranquila, pacífica e mais desinibida, mais comunicativa. Isso aí minha família disse, nossa, alguma coisa está acontecendo com esse menino, entendeu? Então foi legal porque eles testificavam que algo estava acontecendo comigo. Hoje da mesma forma, hoje quem pode dizer o que está acontecendo na minha vida é minha esposa, que teve os dissabores com o Diogo mais imaturo e os sabores também do início, e tem hoje os sabores e dissabores do Diogo de hoje. Ela pode dizer, né, se o que eu tenho pregado é verdade, se o que eu tenho vivido corresponde ao que eu tenho. É aí que a gente tem o verdadeiro testemunho. Eu acho que é um fracasso não ser validado em casa. Sem dúvida. De fato, esse é o maior testemunho que alguém pode ter. Sabe, você falou isso aí e isso me lembra muito Jesus. Porque, olha que coisa interessante. A gente está conversando aqui, as coisas vão fluindo e a gente vai lembrando de coisas. Jesus, ele nasceu como filho primeiro, né, de uma família. Maria, José, Jesus. Sim. Depois veio os outros filhos. Sim. Que não sabiam, não tinham visto a história que foi contada para eles de todo o milagre Sim. de seu nascimento. Então, para os filhos, a história de Jesus era quase que um conto estranho, né? da carochinha. Mamãe tá escondendo alguma coisa aí. Mamãe tá contando alguma coisa. Então, por mais que Jesus fosse um menino exemplar, e às vezes ser exemplar é trazer dano para quem não é, porque às vezes perguntar a um menino exemplar se o irmão fez alguma coisa de errado e o menino que fez errado tem que falar, tem que falar fez. Não posso mentir. Não posso mentir. Às vezes ser exemplar é ruim para quem não é. Verdade. Então, assim, Jesus sendo um menino exemplar, mas olhar Jesus, claro, da perspectiva dos irmãos, como o Filho de Deus, era uma coisa difícil de engolir. A gente está fazendo toda uma conjectura aqui de um olhar humano. E Jesus se apresenta como Filho de Deus e começa a pregar, e a Bíblia diz que os irmãos não criam. Não criam. E o pior, os irmãos várias vezes incitando a Jesus a provar se você é o Filho de Deus, faça isso. Vá para Jerusalém. E Jesus dizia, não é bem assim. Eu não tenho que provar a vocês, eu estou obediente ao Pai. Que é o meu tempo. Então, assim, as coisas não funcionavam daquele jeito e tudo isso vai acontecendo e parece não ter a validação. Quando, de repente, acontece a morte de Jesus e Jesus depois ressuscita. E Jesus aparece ressuscitado. E, de repente, o milagre da ressurreição é a testificação de toda a vida de Jesus. É como o apóstolo Paulo disse, que Jesus, ele é, pela ressurreição, declarado Filho de Deus. Não é que naquele momento alguém disse, Jesus é Filho de Deus. É que na ressurreição, tudo que foi dito a respeito de Jesus estava se mostrando. Olha, tá vendo que o que ele disse é verdadeiro? Tá vendo que o cumprimento de que, de fato, aquelas coisas que ele disse e que ele viveu é realmente a verdade? Tá vendo que aquela vida de santidade realmente era a santidade mesmo? Ele ressuscitou dos mortos. Nem a morte segurou. E aí caiu a ficha dos irmãos.
Tô contando essa história toda, e o podcast é para você falar, mas eu acho importante Não, é pra gente conversar. colocar essa situação, porque assim, na verdade é para enfatizar a questão da validação que você está colocando. É muito legal ver um pastor pregando. É muito legal ver vidas sendo transformadas. Mas se essas vidas transformadas, elas não tiverem a validação de uma vida por trás, Verdade. elas não têm respaldo. Não tem respaldo. E digo mais, na verdade, é essa vida por trás que vai fazer com que aquele milagre que foi feito em público demonstre de fato a glória de Deus no seu mais alto esplendor, né? Resplendor. Verdade. Porque no final das contas, um milagre sem o respaldo de uma vida por trás, ele apenas chama a atenção dos homens. Verdade. Apenas isso. E chamar a atenção dos homens, até um charlatão pode chamar. Com certeza. E você não tem as colunas da vida, se você não tem estrutura familiar bem estabelecida, uma verdade de vida por trás dessa coisa pública, né? Você não tem colunas. E uma hora as coisas desabam. Eu lembro uma vez muito novo, naquele ímpeto que você falou, de pregar, de fazer, de acontecer. Uma mulher de Deus me chamou assim, ela percebia já algumas coisas em mim, assim, ela percebia coisas que eu tinha que melhorar, que eu tinha que fundamentar melhor. Ela via muito dom, muito talento, ela dizia, Diogo, você tem dom, você tem talento, você tem uma habilidade, né, de ensinar e tal. Mas eu percebo que você tem que dar uma atenção a isso, aquilo, tal. E eu nunca vou falhar nisso nem naquilo. Eu sei o que eu quero pra minha vida e tal. Ela falou assim, Diogo, é o seguinte, a nossa vida é o seguinte, a gente tem colunas na vida. Quando a gente vai construindo a vida vai ficando mais pesada. Se essas colunas não estão bem firmadas, bem fundamentadas, elas racham e tudo cai. Tudo que você construir, você vai construir um ministério, uma vida maravilhosa, mas vai cair tudo, porque as colunas não estão bem fundamentadas. Então gaste tempo fundamentando as suas bases, né? E a família, né? O testemunho interno, a vida com o cônjuge, com os filhos, né? Essa vida íntima, esse dia a dia, né? Que a gente despreza, a gente fica ansioso, a gente como pastor, como pregador, ansioso pela reunião, ansioso pelo momento do grupo de comunhão, onde eu vou partilhar a palavra, onde eu vou fazer. Mas o dia a dia, o almoçar com a família todos os dias, o pegar o filho. A vida comum. A vida é ali. É ali que a graça de Deus tem que se manifestar. Você lembrou hoje, fui pegar minha filha na escola, e aí eu tava no celular, mandando uma mensagem importante e tal, e aí ela chegou, e aí ela bateu assim no meu braço enquanto tava digitando. Aí me atrapalhou assim, menina, você me atrapalhou. Aí fui meio grosso assim com ela, me atrapalhou, porque eu tô mandando uma mensagem importante. Aí depois fomos andando, eu moro perto da escola, fui andando com ela, peguei a mochila dela pesada, botei nas costas, fomos andando com ela, e ela assim caladinha e tal. Aí no meio do caminho ela falou, estou triste. E aí eu disse, por que você tá triste? Você não falou comigo direito, foi grosso comigo e tal. Eu parei, meu Deus, não adianta, tá aqui. Eu tava fazendo coisas importantes aqui, minha filha. Aí eu parei, me perdoe, minha filha tal. Então, assim, a vida de verdade, a vida que mais importa, tá acontecendo aqui nos detalhes, na maneira como eu trato você. A gente começou a gravar no instante. Foi. A gente se encontrou antes. Isso. Eu tá ali com você antipático, soberbo, grosseiro, indiferente. Aí quando chega aqui, abre um sorriso. Não, isso não é verdade, isso não se sustenta, sabe? Verdade. Não se sustenta. A gente organizou uma conferência uma vez, um dia desse, e aí vieram vários pregadores e tal. E no púlpito eram maravilhosos, mas às vezes nos bastidores eram pessoas arrogantes, soberbas, enfim, não eram nem um pouco cristãos. Sim. E aí eu com a minha equipe falei assim, olha gente, sinceramente fulaninho eu não quero convidar mais nada. Mas por que a pregação dele foi maravilhosa? A pregação foi maravilhosa. Exatamente. Mas a vida dele não transparece Cristo. Exatamente. Sabe? Não achei legal. Então, isso aí que é o fundamento que a gente precisa, essa vida, esse dia a dia, né? Que de fato é o gostoso, é o que faz a vida ser gostosa. Né? É o Cristo na mesa, é o Cristo no dia a dia.